bem-vindos ao meu canal Be My Budget. Eu sou a Cacá e estou planejando meu futuro longe das dívidas. No vídeo de hoje nós vamos fazer nosso fechamento do mês de março. Vamos lá? Acabou, finalmente o mês de março acabou. Foi um mês difícil, acho que foi um mês difícil para muita gente. Eu vou deixar aqui, nós vamos fazer a nossa última atualização de gastos. Quando eu vou fazer tudo junto, a atualização de gastos e o fechamento, tá? Eu vi em outros canais que o fechamento foi difícil, né, para Nina, para Fran, para mim acho que não vai ser muito diferente aqui, tá? Como vocês sabem, eu já comentei que eu paguei a conta de luz 2 vezes, né? Então acabamos tendo um gasto de R$ 192, e isso impactou com certeza nas nossas finanças, por mais que eu tenha tentado fazer a compensação, não deu. Outra coisa, eu quero responder a pergunta da Cir sobre como é que funciona quando a categoria fica negativa. Bom, não é o mais certo, né, a gente ficar negativo na categoria, mas eu procuro fazer uma compensação, tá? Como assim, Karina? Bom, eu vejo uma outra categoria que esteja sobrando e eu me organizo para não gastar tanto nessa categoria. Claro que eu faço um acompanhamento pela minha conta bancária. Vocês não veem aqui tudo o que acontece, mas é diário nosso acompanhamento. Eu gravo uma vez por semana, mas eu estou sempre olhando a minha conta, eu estou sempre anotando os meus gastos, eu estou tomando decisões da onde que eu vou fazer sobrar para pagar esses negativos. Então, é mais ou menos isso. Só que eu quero, né, isso não está me agradando, eu quero ver se eu consigo evitar esses negativos, eu vou tomar algumas decisões. Bom, mas eu lembrei, tivemos alguns dias que a gente não gastou, né? Vamos olhar aqui. Eu quero colar meus adesivos, né? Eu já estava até esquecendo desse detalhe. Os adesivos da abelhinha, nós tivemos um dia aqui, 2 dias e mais um aqui, são 3 dias, tá? Eu tô acabando o mês mais cedo, né? Porque eu vou receber dia segunda-feira, né? Então eu já tô encerrando o mês agora. Vai ficar a próxima atualização vai ficar mais comprida, né? Mas paciência. É isso que a gente vai fazer. Bom, eu quero aproveitar e pedir seu like, né? Seu emoji, seu comentário é muito importante para o canal. O YouTube entende que é relevante o conteúdo e ele sugere para mais pessoas, né? Isso também incentiva porque a gente continue gravando vídeos e produzindo mais conteúdo para vocês. Bom, gente, agora vamos finalmente para a atualização de gastos e fechamento, tudo junto, tudo misturado, né? Eu quero ver se eu consigo fazer um vídeo curto e para não ficar muito longo para vocês. Eu não gosto de um vídeo muito longo, vocês sabem disso, né? Bom, peguei o binder errado, peraí. Esse aqui é o meu primeiro. Eu gosto de começar sempre por moradia. Eu estou negativa aqui, como eu já comentei para vocês, então eu vou juntar os negativos e aí vou colocar o dinheiro que sobra ali do lado e aí a gente faz a compensação no final, tá? Isso vai facilitar os trocos. Então aqui eu tô negativo porque eu paguei a conta de luz 2 vezes. Eu já vi que a minha conta desse mês tá zerada, tá? Então eu não vou pagar nada e eu ainda tenho um crédito no mês que vem de R$ 18, que seria para a conta de maio, né? Bom, vamos lá. Gás, nada. Manutenção. Gás, vocês viram, né, que eu postei que meu marido pagou o gás, né, deu R$ 115, não me lembrava mais. O gás durou, sim, muito tempo, mas é porque a gente quase não cozinha aqui, uma vez por semana só, e era isso. Diaristas, nada. Combustível, sim, nós gastamos em combustível. Não, eu não gastei nada em combustível, desculpa. Eu não gastei nada de combustível e eu vou guardar esse dinheiro para compensar. Esse foi um dos que eu guardei para
para compensar as categorias negativas, que eu combinei com meu marido que eu não ia pagar combustível esse mês. Uber eu gastei, foi R$ 35. Então eu tenho que tirar daqui como uma atualização de gastos. Foi R$ 30, desculpa. E aí sobrando 10. Transporte vai sobrar um pouquinho. Mas o transporte mês que vem vai ser uma categoria de 5 infantes também, porque eu tive um desconto, vocês viram no meu planejamento, e é uma preocupação minha. Eu tive desconto das férias, né? Dos dias que eu não trabalhei, e o desconto tá certo, né? Só que isso me apertou muito esse mês. Então a gente vai começar a deixar sobrar também em transporte. Para que nos meses que eu tiver descontos de feriados, coisas e tal, poder compensar. Bom, aqui eu tinha R$ 190, tá? E eu gastei 130. Então, eu vou pegar aqui uma calculadora, vamos ver. Eu tenho 190 menos 130, eu tenho que ficar com 60. Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer troco. Daí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 70 e pegar 10 de troco. E aí eu tiro 130, fazendo troco. Pra quem não sabe, eu já trabalhei como caixa de supermercado, então por isso que eu gosto, primeiro que eu gosto de contar dinheiro, e segundo porque eu faço troco com facilidade. Vamos lá, agora sim, mesada. Mesada, na realidade, nós ficamos no negativo, gente. Aqui, ó, bilhetinho, eu fiquei negativo R$ 38, tá? E aí, ajuda pais, ajuda sogros, nada. Roupas, nada. Pet é um sinking fund. Supermercado nós ficamos negativo e a gente ainda tem mais negativo para atualizar. Aqui, eu já tinha deixado até o papelzinho pronto, eu tava no negativo R$ 20. E aí agora eu tô em R$ 132 negativo, tá? Fruteira, padaria e fruteira, eu tenho algum dinheiro físico, tá? Que tá na minha carteira. Eu tenho um pouquinho aqui, que é aquele que eu troquei, vocês lembram que eu troquei por dinheiro físico por dinheiro cenográfico, mas eu tenho dinheiro na minha carteira também. Mais tarde eu vou pegar, se for preciso, para compensar. Ok, desse Binder é isso. Vamos lá. Binder verde. Temos saúde aí nessas categorias. Celular, nuvem ao sinking fund. Assinaturas sobrou dinheiro, tá? Porque foi uma outra categoria que eu consegui segurar, tá? Cancelei algumas coisas, prorroguei outras. Farmácia um sinking fund. Academia não sobrou nada. Eu tenho um negativo aqui, que foi os cosméticos, porque vocês lembram que eu comprei aqueles que a Lari recomendou, o protetor solar? Pois é, fiquei negativo nessa categoria. Daí, nós vamos para educação. Aqui, comer fora, eu também estou no negativo. Aliás, eu tenho que começar a subir esse valor, porque antes eu colocava R$ 50 por pessoa, e agora já não dá mais para comer com esse valor, não. Tá dando R$ 70 quase por pessoa, então eu passei R$ 14 do meu orçamento. Presentes, nada. Nada me ajuda aqui a pagar minhas contas. Vamos ver. Aqui, prestação do apartamento, não sobrou nada, sogro nada. FIES não me ajuda, dívidas futuras, dívida cartão, amortização, aqui são todas dívidas, não me ajuda nada a passar o mês. Claro, gente, se eu precisasse de dinheiro, eu tiraria, né? Tenho reserva, tenho outras opções. Bom, imprevistos, isso aqui vai me ajudar. Eu tenho 120 aqui, né? Para não mexer na minha reserva, né? Mesada, filhos, nada. Saving Challenge, desarroro. Enxoval, lista de desejos, carro novo, e era isso. É o que a gente tem. Vamos ver aqui o fechamento. Bom, agora a gente vai somar os negativos e vamos ver se a gente tem dinheiro para pagar. Hora da verdade, gente. Agora vamos somar todos os nossos negativos. Temos aqui 162,50 da conta de luz, mais 183 do supermercado,
mais 38 da mesada, mais 53,80 dos cremes, né, do produto solar e mais 14 de comer fora. Então, a gente está R$ 401,30 no negativo. Vamos ver quanto é que nós temos aqui e vamos somar. O que vocês acham? Escreve aí para mim se a gente ficou no negativo ou no positivo. Vamos lá. 100, 200, 300, 32, 34, 36, 38, 40. R$ 400 certinho, tá? E agora a gente vai ver, eu sobrou algum dinheiro da minha carteira, que eu vou ali pegar, e aí a gente vai... Vamos lá, vamos ver aqui. Sobrou em padaria R$ 10. E aqui a gente tem umas moedas, várias moedas, inclusive. Acho que deve ter uns R$ 6 aqui em moedas. Que eu gosto bastante desses saquinhos, eles aguentam um número bem grande de moedas sem rasgar. Fruteira, não tenho nada, mesada com certeza. Eu tenho uns 50 aqui que sobrou, né? E aí, vamos decidir agora o que a gente vai fazer. Vamos contar essas moedas. Eu vou pegar também meu cofrinho. Vocês conhecem esse cofre? Eu estou guardando as moedas aqui até o Dia dos Namorados, quando eu abro o cofrinho e vai pagar a minha janta com meu marido. Então, aqui nós vamos guardar as moedas. Já tem bastante. Tem algumas notas também aqui. E foi a forma de eu, enfim, aproveitar a vida, guardar dinheiro com um propósito, né? Que é pagar um jantar bacana. E esses outros R$ 10, deixa eu guardar aqui, peraí. Certo, e esses outros R$ 10 eu vou colocar na minha... Perdão, gente. Esses outros R$ 10 eu vou colocar na minha reserva, tá? Porque já estamos quase encerrando os R$ 1.000, né? Que é o nosso primeiro objetivo. E isso vai reforçar aqui. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 862 e 64. 65, 66, 67. R$ 867. Pelo que eu contei. Então tá, pessoal. Eu vou guardar aqui e já vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigada por ter assistido todo o vídeo, por ter ficado até o final. Isso é muito importante para mim. Um beijão e até a próxima. Bye, bye!